Fala aí, Romero aqui. Quero te dar boas-vindas a mais um episódio do Bladecast. E antes de eu apresentar essa convidada mais do que maravilhosa que eu consegui trazer para cá, queria dar aqueles pequenos recados de sempre, né? O primeiro deles é que a gente está aqui no Marinecast Studio, o primeiro estúdio low cost para podcast aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então você que precisa gravar um podcast gastando pouco, mas sem abrir mão de toda aquela estrutura necessária, conheça o Marinecast, o endereço está aí na tela, marinecast.com.br, dá uma olhadinha lá, beleza? E quero apresentar os dois patrocinadores deste episódio. O primeiro deles é o Meu Pet Brasil Inc., né? Eu sempre me enrolo aqui, o Del vai rir da minha cara mais uma vez. Meu Pet Brasil Inc., que fica no Barra Prime, aqui na Barra da Tijuca, é a pet shop referência aqui na Barra, fica aqui na BM, pertinho do Shopping Cita América, do Shopping Downtown e aqui do próprio estúdio também. Então, ó, beijão pro Del, pra Ive e pra toda a equipe maravilhosa do Meu Pet Brasil, tá? E o segundo patrocinador, mais uma vez, a cervejaria Viking, dos meus amigos Dudu e Emílio. Então, mais uma vez, a gente está degustando aqui uma Viking, tá? Para deixar o podcast ainda mais leve para mim e para essa minha convidada mais do que especial, principalmente se você tem um pet em casa, né? Então, o Meu Pet está patrocinando e a nossa convidada de hoje, ela tem tudo a ver com você que tem o seu pet em casa, principalmente se for um cãozinho, né? Não estou errando não, né? Não. Então, ela é psicóloga por formação, mas ela é adestradora de cães e faz um trabalho assim simplesmente espetacular, porque eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela, de ver de perto. Então eu estou aqui hoje com a Cris Moreira. E aí, Cris, tudo bem? Foi tranquilo chegar aqui, né? Foi tranquilo. Até porque você mora aqui pertinho, né? Sim, bem pertinho. 5 minutinhos daqui. É muito rápido, muito rápido. Não, e aqui é fácil acesso, é tranquilo de chegar, então... Eu sempre falo isso, o acesso aqui é maravilhoso, né? É bem rápido de chegar e bem tranquilo. E assim, antes da gente começar, na verdade eu estou aqui, quero brindar com você, porque a garganta está sequíssima. Pedindo essa Viking aqui. Agora sim, né, Cris? Agora ficou mais redondo aqui, né? Agora a gente fala até melhor. Cris, eu queria assim, vamos, como eu sempre falo aqui, né? O começar do começo. Vamos voltar alguns anos, né? Eu queria entender, primeiro, o que te levou a ser adestradora de cães, a trabalhar com essa espécie maravilhosa, né? Que são os cachorros. Eu amo cachorro. Tem minha cachorrinha que você conhece, que é a Kira, aquela Staffordshire bagunceira pra caramba, né? O que te levou a enveredar por esse caminho e, principalmente, quais são as dificuldades que você encontrou no início para poder trabalhar com isso? Eu falo que, na verdade, foi a vida que me levou para essa profissão. Eu nunca me imaginei sendo adestradora, eu nunca fui... cresci pensando nisso, porque, na verdade, principalmente na minha época, não era uma profissão que a gente via muito aí, né? Não era uma profissão comum. Eu cresci apaixonada por cães, né? Desde que eu nasci, eu não me vejo sem cachorro. Cresci sempre com cachorro por perto. Tive uma prima que tinha pet shop e eu estava sempre dentro da pet shop dela, então ali eu já tive um contato um pouco mais próximo com cães. E conforme eu cresci, fui, né, buscando o que eu ia fazer na faculdade, com o que eu ia trabalhar, eu até então achava que eu gostaria de fazer veterinária, e aí eu descobri que a veterinária na verdade, você ser médico, né? Um veterinário é um médico. Até porque é médico veterinário, né? Exatamente, já diz no próprio nome. E aí, quando eu descobri esse lado da veterinária, eu percebi que aquilo não era para mim. E aí eu acabei caindo na psicologia, né? Porque, enfim, aquela pressão da família de fazer uma faculdade, eu acabei fazendo a psicologia. E eu digo que nada por acaso, porque hoje a psicologia ela entra muito no que eu trabalho com os cães, né? Na psicologia canina. Então, muito do que eu vi na faculdade, eu vejo hoje no adestramento. Eu acabei fazendo psicologia, me formei e me vi meio que sem rumo, assim, não conseguir achar um caminho ali para que lado eu ia seguir da psicologia.
Até que eu descobri, comecei a ver que existiam profissionais que iam na casa das pessoas para cuidar dos cachorros enquanto essas pessoas iam viajar. E aí, o dog care, né? O mais ou menos. pet sitter que pet a gente sitter. chama, o pet sitter. E eu achei aquilo muito interessante, comecei a meio que entrar nesse mundo, comecei a fazer ali para os meus amigos. Nesse meio tempo eu vim morar no Rio. O Rio já era uma cidade que naquela época estava bem mais avançada nessas profissões. Até pelo sotaque aqui deixa claro que você não é carioca, né, Cris? Eu sou gaúcha, mas mas nessa época que eu fiz a faculdade eu morava em Floripa, então foi em Floripa que eu comecei a trabalhar com eu não cães. sabia. Lá que eu comecei a fazer o pet sitter. E aí quando eu vim para o Rio, que eu vi que já era um mercado aqui super, enfim, que já estava super em alta, eu achei bem interessante e comecei a entrar mais na área, comecei a fazer, além dos pet sitter, comecei a fazer passeios e aí eu fui entrando realmente ali, comecei a estudar adestramento, e aí eu lembro disso, assim, que tudo que eu ganhava eu comecei a investir realmente em estudos da área, porque aí eu vi que naquele ramo, né, de passeadora dava para eu crescer e ganhar mais do que eu ganhava como passeadora. E aí foi assim que aconteceu. Por isso que eu digo que a vida me levou, assim, não foi uma coisa que eu escolhi. Eu realmente fui indo, e aí eu fui vendo que eu levava jeito para coisa, que eu gostava daquilo. E aí eu acabei chegando onde eu cheguei hoje. Ainda tenho bastante caminho pela frente, mas graças a Deus... O aprendizado nessa área é eterno, né? É eterno, exatamente. Tem muita coisa para a gente aprender. Mas graças a Deus hoje, assim, eu já consegui... entrar bem no ramo e me especializar bem, e hoje eu tenho uma cartela de clientes bem grande. Agora, eu tenho, assim, algumas dúvidas que eu já vi, inclusive, outras pessoas se questionando, tá? Quando a gente fala em psicologia, a gente está falando de seres humanos. Uhum. Não existe a tal da psicologia canina, né? Eu acho que é até errado falar isso, né? Exato. Quando a gente fala de psicologia, a gente está falando de ser humano, mas você vê uma correlação entre a psicologia e o comportamento do animal. Vamos falar aqui de cachorro, que eu acho que é mais fácil. Acho que a maioria dos pets que a gente tem no Brasil, não sei, estou chutando aqui, mas a maioria acredito que sejam cães. Uhum. E existe uma correlação entre a psicologia, a teoria da psicologia e sua aplicação com o comportamento canino? Então, na verdade, a palavra psicologia canina, né, ela não existe. Claro, existe o comportamento canino, mas a psicologia canina ela não existe, porque a psicologia, o que a gente estuda, né, o que a gente trabalha com os cães é a psicologia comportamental, é através da psicologia comportamental. E a psicologia comportamental ela é uma só. Então, não existe a psicologia comportamental para humanos e a psicologia comportamental para cães. Eu não sabia disso. Tudo a gente aprende da mesma forma que os cachorros. O que vai diferenciar na prática ali é mais a questão de necessidades, o que vai ser, por exemplo, um reforçador para um e um reforçador para outro. Exemplo, vamos ver isso assim, um exemplo bem prático, bem bobo, para ficar mais... Só para ilustrar. Só para ilustrar. Todo mundo aprende, isso não é um exemplo, isso é a teoria mesmo. Todo mundo, né, todos nós aprendemos um comportamento se aquele comportamento funcionar. Né? Vamos lá. Um cachorro, por exemplo, que late para chamar a atenção dos donos. Bem coisa boba, bem simples, que acontece muito. Que acontece muito, né? O cachorro que late para chamar a atenção do dono e, de certa forma, consegue a atenção desse dono, ele vai ele vai apresentar esse comportamento em outro momento que ele quiser a atenção do dono novamente. E aí eu vou pegar um exemplo muito parecido que acontece com os humanos, né? Com uma criança, por exemplo. Uma criança que faz birra no shopping para ganhar um presente, uma determinada coisa que ela quer, e ela consegue, né? Ela convence os pais que fazendo aquela birra ela vai ganhar, em outro momento ela vai fazer novamente. Então, é nesse sentido que eu quero falar. Psicologia comportamental, a forma do aprendizado vai ser igual
para as duas espécies, canina ou humana. Né? Claro que o que vai diferenciar, como eu disse, são as necessidades. Ali uma criança, ela queria um brinquedo, alguma coisa. O cachorro ali, ele queria atenção, ou ele queria um petisco, né? Vai depender o que ele quer naquele momento. E, assim, eu acho interessante porque eu vi na prática várias ferramentas dessas funcionando com a minha cachorrinha. Ela hoje está estamos em 2024, né? Ela está com quase 3 anos e meio. E em 15 dias, a minha esposa e eu, mais a minha esposa do que eu, conseguimos fazer com que ela fizesse as necessidades dela, xixizinho, cocô, na varanda. A gente mora em apartamento, então não teria como a gente ficar levando ela várias vezes ao dia e tal. E como é que a gente fez? Com algumas dicas, né, de alguns profissionais da área e muito YouTube também, né, pesquisando e tal, aquela coisa do reforço positivo. Então, toda vez que ela fazia um xixi, um cocô na varanda, a gente dava um petisquinho que na época era a própria raçãozinha dela, né? Ela era muito novinha, 2, 3 meses, e foram necessários só 15 dias para que ela aprendesse, porque ela associou que fazer xixi ou cocô na varanda, ela ganharia aquele petisquinho. Só que eu já escutei alguns profissionais da área falando, inclusive, que isso é errado, porque você, assim, acomoda o cachorro, ele só vai fazer as coisas se tiver uma contrapartida, mas eu acho que não, acho que o cachorro, ele funciona com essa coisa de dar e receber, né? Ele sabe que se tiver determinado comportamento, ele vai ter a sua recompensa. Isso é o normal, né? É o normal. O que eu acredito que esses profissionais queiram dizer, e eu não discordo, é que, às vezes, essa coisa da gente sempre reforçar com o petisco. Isso não é uma regra, claro, vai muito de cachorro para cachorro, mas como a gente já viu isso acontecer, a gente sugere evitar. Se o cachorro, toda vez que ele fizer algo que a gente queira, ele recebe o petisco, depois disso, ele acaba muitas vezes ficando refém do petisco, né? Escravo ali do petisco. Ele só vai trabalhar, a gente, na verdade, ele só vai trabalhar se a gente tiver aquele petisco. Se a gente não tiver, ele não vai. Então, a gente pode substituir por um carinho, brincadeira, né? Mas, como eu disse, não é uma regra, como foi o caso da Kira, ela foi uma que não teve esse problema, porém é bom evitar para não realmente deixar esse comportamento acabar se tornando dessa forma. Ele só vai ser apresentado se o cachorro ganhar um petisco depois. A Kira hoje, ela, por exemplo, óbvio, né, desde aquela época, tem 3 anos isso, ela não ganha mais petisco quando faz as necessidades na varanda, mas a gente faz uma festa para ela. E hoje, ela se importa até mais com essa festinha que a gente faz todo santo dia. Fez um xixi, fez um cocô. Caramba, filha, parabéns, não sei o quê, papapá. E ela fica naquela alegria. E isso para ela hoje é suficiente, eu acho que mais até do que o próprio petisco. Então, eu até concordo com você nesse sentido, mas ela já faz esperando aquele agradecimento nosso, de estar mesmo fazendo uma festinha para ela, porque ela fez a coisa certa. E isso realmente funciona. Se não fosse isso, eu não sei como é que seria, né? E quando vocês não estão em casa, ela faz também do na mesmo varanda. Do mesmo jeito, tranquilamente. Então. E assim, eu queria entrar numa outra seara agora, numa outra vertente, que é o seguinte, existe algum tipo de conflito na prática? Eu já vi alguns bate-papos sobre isso, por isso que eu quis trazer aqui você como especialista até para ouvir a sua opinião, tá? Entre adestradores / pet sitters com veterinários. Existe muita discordância nesse meio sobre alguns comportamentos do profissional, que o veterinário tem uma outra visão. Existe esse tipo de conflito no dia a dia? Olha, até deve existir, assim, acontece muito de, às vezes, eu ia atender um cachorro e o veterinário orientou uma coisa e eu não concordo muito com aquilo e oriento o cliente a mudar aquilo. Isso acontece bastante, principalmente em relação à comida à disposição. É bem comum os veterinários com filhotinho, eles mandarem os donos deixarem comida à disposição para o filhotinho o dia inteiro. E aí chega o adestrador fala que isso não é legal e tal. Então, mais nesse sentido, pelo menos comigo, assim, já vi, claro, casos em que existe esse conflito de uma forma mais intensa, mas comigo isso nunca aconteceu. Muito pelo contrário, eu tento sempre agregar, trazer o veterinário para que a gente ande juntos, assim. Então, eu tento na mesma página, né? Eu tento primeiro não me meter na parte veterinária. Às vezes os tutores vêm me perguntar muita coisa em relação à parte veterinária e eu
até opino alguma coisa ou outra que eu sei, mas eu sempre oriento a procurar o veterinário, porque eu não acho ético ficar dando dicas, né, opiniões que não tem base científica, às vezes, nenhuma. Então, eu sempre oriento o tutor a buscar o veterinário. Mas, sim, provavelmente existe, já deve ter tido várias situações, mas comigo nunca aconteceu nada nesse sentido muito grave. Ó, então, eu vou entrar agora no assunto que chega a ser polêmico, tá? Cris, quero que você seja muito sincera, tá? Você, quando vai adestrar um cão, você acaba tendo que adestrar os tutores, né, não? Sempre. Sempre. É um adestramento em conjunto, né? Porque acho que não adianta, na minha visão, não adianta você adestrar só o cão e não adestrar, entre aspas, os tutores, os donos do cachorro, né? Isso sempre quer dizer, não sempre, mas quer dizer, sempre sim eu preciso que os tutores façam parte do adestramento, mas nem sempre eles concordam. E eu não vou mentir que às vezes tem casos que os tutores não acompanham. Então, o que acontece? O cachorro ele só fica obediente comigo e na presença dos tutores eles não ficam. Eu deixo isso muito claro para o tutor, da importância, eu mostro isso para ele, mas nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem disponibilidade, está afim, então muitas vezes isso não acontece. Mas sim, né, a mudança de comportamento do cachorro vai depender da mudança de comportamento do tutor. O tutor o cachorro é um espelho ali daquilo que ele tem em casa, né? Que nem uma criança. Eu sempre faço a comparação com uma criança porque aí fica um pouco mais claro, um pouco mais visível, né, para as pessoas entenderem. Se uma criança está apresentando determinado comportamento, os pais vão levar para terapia, obviamente, e na terapia, muito provavelmente, o terapeuta vai querer que os pais participem ali, né, das sessões, né, enfim, para tentar mudar e isso também trazer uma mudança para a criança. Isso eu falo como psicóloga que eu sou também. Não, apesar de não exercer na área, mas eu, né, entendo um pouquinho. Para alguma criança, para um processo terapêutico com uma criança trazer mudanças, é preciso que os pais também mudem. E com o cachorro é a mesma coisa. Então, não adianta o tutor reclamar de que o cachorro destrói a casa inteira, por exemplo, se ele não botar a coleira no cachorro, sair para passear e oferecer atividades, né, para esse cachorro se distrair, enfim. Então, tem que haver muitas mudanças na rotina, no manejo do ambiente, para que esse cachorro também mude. E, assim, uma outra dúvida também. É primordial quem tem, não vou falar os outros pets, né? Quem tem um cachorro, eu acho que é primordial sair constantemente para passear. Isso faz bem até não só para a saúde física do cachorro, que vai estar se movimentando, mas eu acho que até para o comportamental do cachorro no dia a dia, diminui estresse, ansiedade, alguma coisa assim? Não, com certeza, sem dúvida. Todo e qualquer cachorro precisa passear. Os cachorros são seres super ativos, né? Eles são predadores, são descendentes dos lobos. Então, na natureza, eles caçavam, eles tinham muita atividade. E o passeio, ele traz um pouco disso, né? A caminhada em si, o exercício físico, o farejar, né? A socialização, enfim, N coisas ali que vai trazer de benefício para o cachorro. E eu gosto sempre de trazer, de lembrar de quando era o início da pandemia, quando ninguém podia sair de casa, né? Ficava todo mundo preso em casa, como isso foi estressante para as pessoas. E é o que os cães que não passeiam vivem, né? Eles vivem ali uma quarentena eterna. E muitas vezes eles não têm nem brinquedos adequados, né? E aí eles acabam destruindo a casa, ficando estressados, ansiosos, latindo, alguns ficam agressivos. Também são vários problemas que podem acontecer só pelo fato do cachorro não ir na rua, não passear, não exercer uma atividade diariamente. Então, e qualquer idade, qualquer tamanho, o cachorro precisa, né? Então, independente da raça, tamanho, idade, independente tudo. da raça, alguns, claro, cachorros um border collie de 1 ano,
sei lá, um pastor alemão, um labrador, são cães que vão precisar de mais atividades, por exemplo, do que um shih tzu. Mas isso não significa que um shih tzu não vai precisar dar uma voltinha ali, dar uma voltinha no quarteirão, fazer um passeiozinho, para ele ter uma vida mais ativa também. E até uma covardia, né? A pessoa comprar um cão, uma família comprar um cão e não se predispor a sair, a passear. Eu tô falando isso como um apaixonado por cão, que você sabe que eu sou. E eu acho um absurdo isso, né? Chega a ser uma covardia com o animal. É absurdo e é egoísmo, né? Porque a pessoa, quando faz isso, ela está unicamente adquirindo um cão pelo bem próprio, para um ego, né? Para enfeitar a casa, ou assim, eu realmente não consigo entender para quando as visitas forem verem que tem um cachorrinho, ou para ela ficar ali afofando o cachorrinho o dia inteiro enquanto quer, né? Enquanto tem a necessidade, depois não quer mais, então acaba sendo muito egoísmo do ser humano fazer isso. Então, com certeza, tem um cachorro, pegou um cachorro, adquiriu, não tenho tempo, não posso, não consigo. É tudo questão de reorganizar a rotina. Se eu acordo 7 da manhã para ir trabalhar, eu vou começar a acordar às 6h30, 6 horas. Então, por isso que para ter um cachorro é preciso pensar bem antes. Essa coisa de agir por impulso ali, pegar um cachorro porque viu um filhotinho bonitinho. Não é um brinquedo, né? E é o que muitas vezes acaba dando problema, porque as pessoas pegam, né, nessa ideia de uma coisinha bonitinha ali para me distrair enquanto eu estiver em casa, mas tem que lembrar que essa coisinha bonitinha também vai precisar se distrair. Tem uma vida, né? É. Agora, uma pergunta também, isso que é o bom, né, da gente trazer aqui os profissionais especialistas na área, né, que a gente vai tirando dúvida aqui, como quem não quer nada, eu estou me dando bem aqui, né? Diferenças primordiais entre macho e fêmea. E aí eu queria que você falasse não só de cães, eu não sei se você consegue estender isso para gatos também. A gente sabe que muita gente tem gato. Minha irmã hoje, inclusive, Bianca, tá com... Beijão, Bianca. Tá com 5 ou 6 gatos em casa. Ela pega um, aí resgata para poder ficar uma semana ali, para alguém adotar, ninguém adota, ela vai ficando. Começou com um, tá com 5 ou 6. Existe muita diferença entre macho e fêmea em termos de comportamento? Se sim, estamos falando de cachorro, dá para fazer esse comparativo com gatos também? Olha, eu confesso que gato, eu tenho pouquíssimo entendimento. Meu entendimento de gato é mais de tutora, que estudou um pouquinho para poder dar uma qualidade de vida para o seu gato. Você tem gato, né? Eu tenho um gato. Então, eu entendo o básico do básico, assim. Não, confesso que eu não sei as diferenças muito... o que eu sei, por exemplo, a fêmea, quando está no cio, tem aquela coisa de chorar, gritar muito. Mas não vou mentir, não sei realmente muita pra coisa. Gato. Cachorro... Eu queria só te jogar na fogueira para você pular um pouquinho. Não, mas... É bom, assim, eu gosto de gato, mas entendo pouquíssimo de gato mesmo. Cachorro, existem pequenas diferenças, mas... São pequenas mesmo, São Cris? pequenas, assim, são bem pequenas. O que eu vejo hoje como tutora, por exemplo, de macho e fêmea, é muito mais a questão do levantar a pata, né? Porque a fêmea, na maioria das vezes, não levanta, e o macho tem aquela coisa de levantar. E o macho, por mais adestrado, os meus, por exemplo, super fazem no tapetinho, isso não tem problema, mas a questão do levantar a pata espirra muito, então isso às vezes acaba incomodando um pouco, mas nada também muito extremo. Mas assim, o que é comum ver, por exemplo, é cães não castrados, né? 2 machos não castrados com um temperamento mais dominante, entrarem em conflito. A castração no macho, ela realmente muda o comportamento dele, né? Ela ajuda bastante, mas isso também não é uma regra, né? Eu já vi muitos machos castrados que se manteram dominantes e marcando território, então realmente isso não é uma regra que eu digo para os clientes, castra que vai melhorar todo o teu problema. Não, é mentira. Mas sim, pode resolver, né? 2 machos não castrados com um temperamento mais dominante, isso pode dar um conflito, mas assim, são muitos poréns ali para a gente dizer que vai acontecer, né? Realmente os 2 cães têm que ter esse instinto, têm que ser mal socializados, entre outras coisas. Mas não existem diferenças assim tão além dessa parte, assim, pelo menos em questão comportamental.
eu diria que na prática, né, pela minha experiência, isso de fato eu nunca li nada científico sobre, mas eu vejo as fêmeas aprendendo muito mais rápido algumas coisas. Já vi casos ao contrário também, mas assim, predominantemente você vê fêmeas aprendendo. Eu lembro de mais rápido. fêmeas ali aprendendo de forma mais rápida do que os machos, mas também pode ser uma perspectiva minha, assim, que eu confesso que eu não sei. Eu já ouvi várias coisas, né? Mas a gente vai ouvindo tanta coisa de tanta gente diferente, e a maioria é veterinário de boteco ou adestrador de boteco, ou seja, não tem nem a formação de uma coisa nem outra, mas acha que sabe tudo porque leu ali porque tem cachorro no blogzinho ou porque teve cachorro a vida inteira. Mas a gente ouve coisas, né? Principalmente quem tem cachorro acaba ouvindo, né? De conhecidos. Coisas do tipo, a fêmea é mais territorialista, o macho é mais agressivo na rua, sei lá, a fêmea é mais apegada ao dono, o macho tem mais necessidade de exercício físico. E a gente nunca sabe até onde isso é verdade, até onde isso é boato. É legal ouvir tua opinião, entendeu? A maioria das vezes é essa coisa de a fêmea é mais apegada. Não, na verdade é que aqueles donos ali tem uma fêmea e ensinaram a cachorrinha deles a ser super apegado. O perfil daquela cachorra era um perfil um pouco mais dependente. Enfim, tem várias outras coisas. Dessas coisas que tu falou, eu acho que a única que eu poderia dizer que é um pouco de verdade é do macho ser mais marcador de território. De fato, ele é. Mas aí é o que eu digo, também tem... né? Sempre as que fogem exatamente. E eu vejo muitas fêmeas, por exemplo, que são super marcadoras de território. Então, assim, eu não gosto de definir nada, porque é uma coisa muito subjetiva mesmo. Pode ser assim, mas também não. Pode não ser assim. Uma coisa que eu vejo muito, assim, e aí não só conversando com você, mas conversando com outros profissionais ligados à área pet, né? Veterinários, donos de pet shop com experiência, adestradores, passeadores, cuidadores, enfim. Você tem uma vasta gama de profissionais, né, dentro da área do pet. Isso, aliás, é um outro assunto que eu quero conversar daqui a pouco com você, que isso tem crescido muito. O mercado pet tem crescido muito aqui no Brasil, né? Muito. E principalmente depois da pandemia, né? Acho que a pandemia trouxe vários cães de pandemia. Trouxe. Gato nem tanto, mas eu acho que teve esse boom dos cães de pandemia. E muita gente pega sem saber exatamente como lidar com o cão, como treinar o cão. Então a gente acaba ouvindo muita história, muito, muito relato, e você nem sabe até onde, você nunca sabe até onde isso é verdade, até onde isso é boato, e por isso é legal você ter uma firmeza para falar, não, olha, é assim, é assado. Por exemplo, cuidadoras de cachorro, cada uma cuida de um cachorro de um jeito, cada uma tem uma forma de se comportar. Mas eu acho que o ponto principal que eu quero tocar agora com você é outro assunto bem, bem polêmico, tá? Que a porrada come, a verdade é essa. Quando a gente acaba falando isso com pessoas mais fervorosas para um lado ou para o outro, que é a humanização do pet, a tão falada humanização do pet, que é aquela coisa assim de tratar o cachorrinho como um ser humano, no colinho e tal, bababá. Eu acho que isso tem um limite, né, Cris? Porque você acaba estragando o cachorro, mimando demais. Como é que você vê essa questão da humanização do pet, seja ele qual for? Tá. Esse é um tema bem polêmico, porque até os próprios adestradores acabam discordando entre si sobre esse assunto, né? A humanização, a definição dela, para mim, é você tratar o seu cão como um humano, mas até além disso. Colocar sapatinho no cachorro, colocar o cachorro que está super saudável para andar no carrinho de bebê, levar toda semana para o pet shop dar um mega banho, deixar o cachorro com 1000 cheiros ali, sem deixar ele ter o cheirinho natural dele. Você dá ursinho de pelúcia para o seu cachorro, achando que é isso que ele precisa para roer, para se distrair. Você não andar com o seu cachorro, não botar ele para gastar energia, porque não quer que ele pise no chão, porque acha que ele vai se sujar, não deixar ele andar na grama. Então, até para quem mora aqui na cidade, né, a gente sabe que o chão é mais sujo, tem poeira de asfalto, de tudo.
eu acho que não tem problema o cachorro botar o pé ali, né? Não só não tem problema, como ele deve. Claro que se é um local onde está muito sujo, que vai ter caco de vidro... Não, claro. Né? A gente não está nem chegando nesse ponto. Aí o ideal é nem você passar por ali com o seu cachorro. A gente está falando de uma cidade urbana que, né, daqui a pouco tem um lixo ou outro, mas que a calçada ali você consegue andar normalmente. O seu cachorro precisa sentir o chão, né? Essa coisa de botar sapato, de botar tênis, enfim, isso é uma coisa humana. O seu cachorro, ele precisa, eles transpiram muito através das patinhas, eles têm glândulas nas patinhas, então eles precisam deixar essas patinhas respirarem. Colocar sapato neles pode trazer até problemas de saúde. Mas, como eu disse, assim, entre várias outras coisas. Só que eu vejo assim, a humanização como algo que pode ser praticado com limite. Né? O seu cachorro, por exemplo, ele pode usar o lacinho, ele pode até ir para pet shop toda semana e botar um perfume, mas ele precisa botar o pé no chão e sair para caminhar. Ele precisa ter aquela vivência de caçador, de cachorro, né? De cachorro, exatamente. Ele precisa ter coisas para roer, para aliviar aquele estresse, aquela ansiedade que eles acabam aliviando muito através da mordida, né? Os cães são predadores, então roer para eles é um ato super natural. As pessoas veem ali o seu Yorkshire, o seu Pinscher pequenininho e acham que tem que botar um ursinho de pelúcia para ele brincar. E não, né? Por menor que seja, o que eu sempre falo, eles são predadores e eles precisam ter atividades dessa espécie, desse tipo de animal, né? Então, ter atividades de caçar, de roer, de correr, como eu disse, deixar ele caminhar, andar com ele diariamente, isso são atividades de cachorro. Então, não tem problema, eu quero botar um lacinho, mas tudo tem limite. Sapato é uma coisa que eu não indico. Você abomina o sapato, você já falou isso aqui umas 15 vezes. O sapato eu abomino. Carrinho de bebê, se o cachorro está saudável para andar, eu abomino. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Desse negócio do carrinho de bebê, desculpa ter te interrompido aqui. Uhum. Um cachorro está saudável, mas ele é idoso. Por exemplo, 12, 13, 14 anos, dependendo da raça, uma raça pequena, que vai até 16, 17, ele já está com 13, 14. É desaconselhável, pelo menos assim, vai a pé e volta no carrinho de bebê. Não, aí são outros 500, né? Porque tem uma diferença, né? Lógico. É o bom senso. Exato, é o bom senso. É o bom senso. Um carrinho, tudo bem. Se o cachorro ele anda, depois de um tempo ele cansa e você não tem condições de carregar ele. Eu mesma tenho um cachorro idoso de 16 anos que, dependendo de onde eu vou, eu tenho uma bolsa que eu boto ele porque ele aguenta andar muito pouco. Então, assim, por isso que eu falo, um cão saudável ali, que pode andar, que realmente precisa caminhar, esse cachorro, né, ele tem que botar ele no chão e botar ele para caminhar, botar ele para andar. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim, a humanização, eu não gosto de dizer que a gente pode humanizar o nosso cão, mas, né, naquele limite, eu quero botar um lacinho no meu cachorro, eu quero mandar ele para pet shop, eu quero botar uma roupinha, porque eu acho que está frio, e se realmente estiver e o cão realmente precisar, porque, como eu disse, também tudo tem limite. Um cachorro, um Lulu da Pomerânia, no calor do Rio de Janeiro, de roupa, é sacanagem. Então, assim, saber dosar. É esse o mais importante da humanização. Mas, principalmente, antes de qualquer coisa, dar a vida de cachorro para o teu cachorro. Deixar ele ser cachorro, para daí a gente poder Isso é interessante, deixar ele ser cachorro, né? Sim. Tem muita gente que, às vezes, com esse excesso de mimo, acaba privando o cachorro de ser cachorro. Na maioria das vezes. E, assim, uma outra dúvida minha Vamos lá. Eu tenho que falar isso aqui com... eu tenho que falar da forma correta para que não seja mal interpretado e nem você dê uma resposta errada, tá? Quais são as maiores dificuldades que você encontra na hora de adestrar um cachorro? Calma. Eu quero entender o seguinte, se a maior dificuldade é com o próprio cão ou com o dono, com o tutor. É isso que eu queria ouvir de você. Olha, na maioria das vezes é com o dono, óbvio. Assim, os cachorros eles tendem a responder muito bem se a gente aplica a técnica correta.
mas os donos é muito difícil de mudar. E detalhes, coisas bobas assim que a gente pede para eles que eles não conseguem mudar. Eu até hoje chego em casa de clientes que eu estou adestrando o cachorro há meses e tem comida à disposição, por exemplo, que é a coisa que eu mais peço para eles não fazerem, né? A comida ela tem que ter horário. A comida realmente oxida ali, a ração ela oxida? Sim, pega um biscoito, bota em cima da mesa e deixa ali meia hora, 40 minutos, vai comer. Biscoito industrializado, assim, de pacotinho. É a mesma coisa. E aí, imagina, o cachorro tá ali com aquela comida à disposição o dia inteiro, às vezes há 2 dias ali. Coisas bobas, assim, é o dono que chega em casa e faz muita festa pro cachorro, aquele cachorro ou que está aprendendo ainda a ficar sozinho, que sofre por ansiedade de separação. Primeira orientação que a gente dá é: chega em casa e não fala com o teu cachorro. E os donos não conseguem mudar isso. E são coisas bem simples na maioria das vezes. Claro, né, tem aquela coisa de, você precisa passear com o seu cachorro todo dia. Mas eu não tenho tempo. Mas não sei o quê. Então, tem coisas que, assim, na prática eu sei que são mais difíceis, porque eu sei como que é realmente separar um tempo para passear com o cachorro, na correria, é difícil. Mas tem coisas que são bem simples mesmo, e os donos não querem mudar. Eles parecem que querem o mais difícil. Agora, olha só. Isso é para você. Eu sei a resposta da pergunta que eu vou fazer, porque eu já ouvi isso dela e de outras pessoas também. Mas olha só, presta bem atenção. Aquelas pessoas que, quando vão sair, fazem aquela despedida que parece que nunca mais vai ver o cachorro. Tadinha, fica aí, a gente já volta, papapá. Isso é péssimo pro cachorro, né? É. Isso acho que aumenta a ansiedade do cão, né? Com certeza. Nós batemos um papo desse há um tempo atrás, não me recordo quando, mas acho que foi por aí. Não, com certeza, assim, principalmente se o cachorro, ele, né, mesmas situações que eu falei agora, se o cachorro está aprendendo a ficar sozinho em casa, se o cachorro sofre por ansiedade de separação, aquele cachorro que sofre muito quando o dono sai, chora, late, esses são, acho que, né, os principais pontos, assim. Quando eu dou atenção para o meu cachorro, né, na cabecinha do cachorro, ele está ganhando aquele monte de carinho que de repente some, né? A pessoa dá carinho e pá, vai embora. E o cachorro já começa a ficar ansioso na expectativa porque aquele carinho retorne, né? Ele estava ganhando aquilo, de repente aquilo some, ele fica, opa, e aí? E aí aquilo gera uma ansiedade de quero mais, quero mais, quero mais. E a pessoa saiu, foi embora. Então, é muito comum o cachorro começar a latir, chorar, uivar. E aí, para ajudar, depois a pessoa volta para casa e ainda fala com o cachorro logo que chega, né? Abre a porta, o cachorro está ali, ansioso, agitado, e ela faz festa. E aí, o que ela faz ali naquele momento? Ela está hipervalorizando a presença dela em casa. Ela está dizendo para o cachorro que a presença dela em casa é muito incrível e, consequentemente, a ausência vai ser muito ruim. Então, se o cachorro está aprendendo a ficar sozinho, o cachorro está sofrendo por ansiedade de separação, antes de sair de casa, ali nos últimos minutos, 10 minutos antes de sair, já tem que começar a ignorar o cachorro, dar um brinquedo para ele ficar roendo, alguma coisa para ele se distrair, e já começar a ignorar o cachorro. E aí, na hora de sair, não vai falar com ele, não vai fazer nada, vai virar as costas, vai sair, fecha a porta sem nem olhar para trás e sair. Chega em casa, a mesma coisa, não vai falar, não vai dar atenção inicialmente, espera o cachorro acalmar bem, para aí sim dar atenção. E bastante, às vezes os cães demoram. Então ele tem que estar realmente mais calmo, mais desacelerado ali, e aí sim ele pode ganhar atenção. Porque senão isso vira uma bola de neve, enfim, vira um inferno. A ansiedade por separação pode trazer vários problemas, até mesmo com vizinhos do prédio, enfim, da casa que for. Que acaba latindo muito e tal e perturbando, exato, né? Exato. Agora, uma outra coisa também é um assunto que eu acho que está bastante em voga, que é a questão da alimentação natural. Eu sei que não é sua área, fica tranquila, não vou te fazer nenhuma pergunta técnica, né? Mas, assim, eu como tutor de cachorro, você também é tutora, enfim... Está muito em voga essa questão da alimentação natural. Eu acho que a gente só deveria partir para essa premissa da alimentação natural
a partir do momento que a gente consulte um veterinário que seja até especialista de preferência em alimentação canina, né? O que eu vejo é muita gente fazendo, vou dar ração de dia, comida de noite, mas sem ver valor nutricional e tudo. De repente, uma coisa específica mais para aquela raça, para aquele tamanho, para aquele peso, e a pessoa acaba fazendo uma orelhada, né? Vamos chamar assim, faz de qualquer jeito e tal. E isso é péssimo, né? Na verdade, eu até entendo um pouco de alimentação natural, mas pouco mesmo, como usuária, porque meus cães consomem alimentação natural há bastante tempo já, então eu já vim... Tem uma experiência já. Eu dei umas estudadas, busquei entender um pouquinho. Um dos piores erros que as pessoas cometem é misturar o tal do franguinho na ração. Esse é o mais clássico que todo mundo faz. O cachorro não quer comer ração, a pessoa vai lá. Eu já fui essa pessoa quando eu não estudava o assunto. Eu lembro que uma outra cachorrinha minha que quando estava velhinha já, ela não estava querendo comer e eu botava carne moída, assim, misturava na ração para ela ficar mais interessante ela comer. O grande problema de tudo isso é que, nesse caso, eu vou sobrecarregar o meu cachorro de proteína, porque a ração ela já tem a quantidade de proteína ideal para o cachorro consumir ali no dia, né? Cada cachorro tem uma porção ideal de comida para consumir, e a porção do cachorro vai ter a quantidade ideal de proteína. Se eu coloco mais proteína ali, frango, carne, o que for, eu estou excedendo o nível de proteína que o cachorro pode comer naquele dia. Isso traz, assim como para nós humanos, traz vários prejuízos para o cachorro também, né? Você sobrecarrega, né? Você sobrecarrega a proteína ali no corpo do cachorro. Isso pode dar problema, o pior dos piores, problema renal. E aí é um problema bem complicado. O meu cachorro, eu comecei a mudar para alimentação natural por conta disso. Ele estava com excesso de proteína no sangue. Isso há muitos anos atrás, eu não me lembro porquê, eu não lembro se na época eu misturava alguma coisa, ou se era a ração que ele comia que não era de boa qualidade, enfim. Sobrecarregou a proteína dele e por conta disso ele teve cristais na urina. E aí depois eu comecei, claro, fui no veterinário, enfim, para ver o que estava acontecendo, aí descobri isso, aí a gente começou a fazer tratamento com remédios, medicações e rações medicamentosas, né? Que aí eram rações específicas para o problema dele. E nada daquilo funcionava. Foi quando eu decidi com a minha veterinária aqui do Rio já, né? Porque esse meu cachorro é velhinho, já veio lá do sul comigo. Quando eu decidi aqui com a minha veterinária aqui do Rio que eu iria passar para alimentação natural, porque eu queria tentar, né, essa outra maneira, e porque o problema era que o meu cachorro ele não bebia água. Então, claro, não bebe água, não faz a limpeza ali da bexiga, adequada. Deu esses problemas. E aí foi quando eu passei para alimentação natural, ele começou a beber água ali na própria alimentação, e aí resolveu o problema dele. Então, por isso que hoje eu sou super fã. Mas foi exatamente isso, assim, eu busquei ajuda profissional, eu busquei um veterinário nutricionista, não é todo veterinário que faz isso. Tá vendo? Hoje existe nutricionista veterinário, Exato, né? Exato, não é qualquer veterinário que faz isso, né? Um veterinário clínico geral não sabe tudo que precisa, né? Como montar um cardápio para o cachorro, enfim. Então, tem que ser com um veterinário nutricionista. E aí, esse veterinário vai examinar o cachorro, os exames, parará, e vai criar um cardápio para esse cachorro, um cardápio específico. E isso a gente fala para um cachorro saudável e não saudável. Porque mesmo um cachorro saudável, ele precisa ter uma alimentação adequada, né? Ver o que tem de nutriente no corpo, o que tem de mais, o que tem de menos, para conseguir poder criar uma alimentação adequada. Então, por isso que o ideal é sempre buscar um veterinário, entender com ele, mas eu super indico, porque para mim mudou a vida do Bart. Hoje todos os meus cachorros comem comida natural, são super bem de saúde, assim, graças a Deus, todos com orientação, né, acompanhamento veterinário nutricionista. Mas eu indico, eu acho que ajuda bastante para
mais por uma questão de saúde mesmo. O que eu percebo, assim, que eu tenho visto, é que a alimentação natural para o cão, ela acaba sendo até um pouco mais cara, né, do que você comprar a ração e tal, e trabalhosa, né? Ou você compra a ração já pronta, que a comida natural, que é cara, uma porção ali, ou você faz, que também é mais caro que a ração, e ainda te dá muito trabalho. Então, para quem trabalha o dia inteiro, fica quase impossível, né? Então, não dá para você fazer de qualquer jeito. Vou botar arroz com franguinho não, dá uma trabalheira. Dá porque eu já fiz. Fazer, eu confesso que, comparando com uma ração de boa qualidade hoje, não sai tão mais caro, não. Porque as rações estão bem caras. Estão bem caras. Comprar, que sim, sai um pouco mais caro, mas eu falo que, assim, eu prefiro, porque a longo prazo eu sei que eu vou economizar muito questão de saúde deles, eu vou dar mais qualidade de vida para eles. Minha esposa fala isso o tempo todo. E eu vou economizar com um veterinário, com daqui a pouco uma cirurgia, com, enfim, diversas doenças, porque a ração é um produto, não quero ficar nem esculachando as rações aqui, mas eu vejo assim, e eu tenho, né, como usuária da alimentação natural, eu acabo gostando muito, para mim ajudou muito. Mas a ração não deixa de ser um alimento industrializado. Que vai corante, conservante, entre vários outros antes aí que não são legais para a saúde do cachorro e, consequentemente, vai trazer algum prejuízo. Então, eu vejo muito por esse lado de economizar lá na frente, assim. Eu acho que não só a economia financeira, como também a gente está prevenindo o cão de ter problemas de saúde e tal. É errado dar ração? Não é, mas se você tem a oportunidade de dar, tem a disponibilidade financeira, disponibilidade de tempo, ou os dois, para poder dar alimentação natural para o cão, acho que isso é um caminho sem volta, né? Pelo que eu tenho visto muita gente falando sobre essa coisa da alimentação natural para o cachorro. É o futuro, com certeza no futuro já eu vejo... Já está sendo presente, né? Mas o futuro vai ser mais ainda. Ainda é muito mais gente dando ração. Ainda, infelizmente, é assim. Toda casa que eu chego, todo cliente que eu chego, eu tento falar um pouquinho sobre, principalmente quando eu vejo que o cachorro já está naquela fase de rejeitar a ração e tal. Mas ainda a maioria dá ração. Mas eu vejo, sim, como futuro, cada vez mais as pessoas... Porque cada vez mais o cachorro está inserido como membro da família. E as pessoas querem que ele viva mais, querem dar mais qualidade de vida para ele. E aí elas acabam buscando todas as formas de fazer isso. É o que eu faço com os meus, no caso, né? Eu comecei a dar alimentação natural pensando nisso. Porque eu sei que vai trazer principalmente qualidade de vida no futuro deles, assim. Em relação a essa questão da alimentação natural, mesma coisa também não pode deixar disponível. Acho que principalmente na alimentação natural, que a comida está ali mais perecível, está sem conservante. O cuidado acho que tem que ser até maior, né? Com certeza. Nenhuma comida deve ser deixada à disposição para o cachorro, porque não é só pela questão dela estragar. Né, a ração, ela oxida, né, como eu falei, assim como um biscoito ali que a gente deixa em cima da mesa. Obrigado. Peraí. Para tudo. É o que você deixa? Biscoito. Biscoito. Tá vendo? Vocês que aí falam que é bolacha, ela é do sul. Lá no sul, como é que é? Bolacha. Me ferrei. Você só fala biscoito porque você tá aqui no Rio, né? Me ferrei, fui zoar paulista, me fudi. Mentira, gente, não tô zoando, mas essa guerra eterna entre biscoito e bolacha, ela sempre vai existir. Falei de São Paulo, inclusive, eu vou para São Paulo muito em breve, adoro São Paulo. Cervejas artesanais maravilhosas, igual aqui no Rio. Mas vamos lá, vamos voltar. Como eu estava falando, que nem você deixa um biscoito ou uma bolacha em cima da mesa e por horas essa bolacha vai amolecer, a ração vai acontecer a mesma coisa, né? Ela vai acabar estragando, ela vai ficar ruim. A comida natural nem se fala. Depois de 1 hora ali, ela já começa a criar bactéria e a gente sabe que, enfim, vai acabar ficando podre em algum momento. Mas... principalmente, né, a gente oferecer comida para o cachorro em horários sem deixar à disposição. O que isso quer dizer? Se o cachorro não comer, a gente vai retirar aquele alimento logo em seguida,
a gente ensina para o cachorro que, além de existirem regras em casa, que aquilo não vai ficar ali o tempo inteiro. A gente não vai banalizar aquele alimento. O que acontece se a gente banaliza o alimento? É muito provável que o cachorro perca o interesse. Então, ter a comida ali, deixar o cachorro... não deixar a comida ali à disposição vai fazer com que o cachorro fique com fome e no momento que você botar novamente, possivelmente ele vai comer. Alguns ainda demoram, que estão realmente muito desinteressados na comida, acabam demorando, aí não comem ali na segunda vez. A gente retira a segunda vez, depois vai lá a terceira, bota de novo. Sempre respeitando os horários, né? Se eu dou 10 da manhã e 7 da noite... É nesses horários que eu vou sempre oferecer para ele e se ele não comer, eu vou retirar. Até chegar o momento em que eu vou oferecer e ele vai ter fome, né? E isso serve para quê? Para o cachorro ter um estímulo, né? Todos precisam trabalhar para comer e o cachorro também. Se o cachorro tem a comida ali à disposição, eu perco a minha maior moeda de troca, né, que é a comida, e aí quando eu quero oferecer uma recompensa para o meu cachorro por alguma coisa, aquela comida não vai valer nada. Então, quando o cachorro tem fome, aquela comida ali na nossa mão vale muito, vale ouro. E aí fica muito mais fácil para ele fazer o que a gente quer, porque aí ele sabe que se ele fizer o que a gente quer, ele vai ganhar aquilo que ele também quer. Agora, existe um tempo assim, padrão, para deixar a comida ali para ele, 5 minutos, 10 minutos, eu tiro em quanto tempo? Eu costumo deixar 5 minutos, se o cachorro não mostrou interesse nesse meio tempo, eu já retiro. Tem alguns cachorros que, é claro, a gente vai avaliar cada caso, mas tem alguns cachorros que, às vezes, por algum motivo, vão ali, comem um pouquinho e saem, vai ali, come mais um pouquinho e sai. E aí a gente tem que colocar outras situações, outras técnicas em prática, mas falando assim... do normal, 5 minutinhos, o cachorro não mostrou interesse, eu tiro. Se a comidinha é natural, eu boto num potinho, guardo na geladeira. Se é a ração, eu boto num potinho também, eu não devolvo para o saco da ração, para enfim, vai ter bactéria ali naquela ração que estava no pote, exatamente, eu não vou botar ela de volta ali no saco, eu boto num potinho também. E aí, como eu disse, mesma coisa, ofereço somente no próximo horário. O ideal é que os tutores não tenham pena, né? Nesse meio tempo, eles não vão lá e ofereçam para o cachorro, ou deem um petisco, alguma outra comidinha na intenção de saciar a fome do cachorro. A gente está voltando naquela coisa da humanização, né? Exato, porque aí, claro, mesma coisa uma criança, né? Como eu disse, que eu gosto sempre de comparar. O pai e a mãe vão lá e dão um prato de arroz, feijão, salada, né? Carne, enfim. Aí a criança não come porque diz que não está com fome. Aí lá para meio da tarde, eles vão lá e dizem, então vou comer no McDonald's. Aí a criança, obviamente, vai preferir o McDonald's. E no dia seguinte, ela não vai querer comer aquele prato de arroz, feijão, barará, ela vai querer uma outra coisa. E aí vai virar uma bola de neve que só vai piorar. Então... né, a gente ter horário de refeição é isso, a gente também oferece uma refeição mais adequada para o nosso cachorro. E você cria uma rotina, né? Com rotina, exatamente. Isso é muito complicado, porque assim, muitas vezes, eu vou dar 2 exemplos diferentes aqui, tá? Tutores que só tem aquele horário do almoço, de repente que trabalha perto de casa, vai em casa só para botar comida para o cachorro e não tem tempo de ficar fazendo esse jogo de tirar e colocar, né? Ou, às vezes, ele terceiriza isso, às vezes uma pessoa que trabalha dentro de casa, uma governanta, uma doméstica e tal, que também não vai ter esse tipo de paciência para fazer isso. E isso acaba deseducando o cachorro, na minha visão. Eu estou falando besteira. Acho que é por aí, né? Não, com certeza, assim. O problema da ração à disposição, né, da comida, enfim, à disposição, como eu disse, assim, a gente vai perder uma grande moeda de troca. Muitos, assim, a maioria dos cachorros, depois de uma certa idade, começam a rejeitar a comida, ou outros ficam obesos, né, começam a comer demais, mas o que eu vejo mais na prática são cães que começam a rejeitar a comida e mesmo assim estão obesos, porque às vezes o dono tá dando outra besteira ali. Mas começam a rejeitar a própria ração
e ficam dias e dias e dias sem comer a própria ração, que é o alimento ou a alimentação natural que for, que são os alimentos que vão suprir ali, né, os nutrientes que o cachorro precisa. Você ficar dando um pedaço de franguinho ali no meio do dia, um pedaço sei lá, de batatinha, de queijo, não sei o quê, vai ser gostoso para o cachorro, mas não vai suprir aquilo que ele realmente precisa comer. Por isso que eu evito muito petisco com os meus cachorros mesmo, eu não uso petisco. Com o cachorro de cliente, eu sempre peço para usar a própria refeição do cachorro. Claro, a gente antes regula toda essa questão da alimentação, ou tenta até mesmo acabar usando um petisco, mas, né, aí é uma opção do tutor, porque realmente a gente também não tem... Ele não botou esse exercício em prática, não colocou a alimentação, a rotina de alimentação em prática, e a gente fica sem saída. Mas eu tento usar sempre a própria comidinha para treinar, né? Porque a gente tendo a própria... É super prático isso, né? A comida não é. A gente tendo a comida do cachorro como uma forma de retribuir, o cachorro também entende que nós somos a fonte de sobrevivência dele, que aí é o que eu disse, né? A gente tem a faca e o queijo na mão para eles fazerem o que a gente quer. Agora eu vou entrar em mais um assunto polêmico, e isso aqui, ó, isso vaza daqui do Rio de Janeiro, acho que vai para todo o Brasil, tá? É uma dúvida que eu vejo muita gente, não é nenhuma dúvida, já é polêmica mesmo, eu vejo muita gente a favor, muita gente contra, eu queria saber a sua opinião, eu nunca te perguntei isso, Cris. O tal do parcão, onde todo mundo solta os cachorros ali. Eu, particularmente, já vivenciei situações... Quando a Kira era filhote, tinha no máximo 1 ano, vivenciei situações ali por conta dos tutores irresponsáveis, e eu preferi não pagar para ver, esperar até acontecer alguma coisa com a minha cachorra, e eu nunca mais a levei no parcão por esse tipo de situação, que depois eu vou falar aqui. Eu queria ouvir primeiro a tua opinião em relação a esse tal do parcão, que é um negócio que ou você ama ou você odeia, eu acho que não tem meio termo, né? Qual é a tua opinião sobre parcão? Eu amo e eu odeio. Explique-se. Eu amo quando o parcão tá vazio, que eu entro só com os meus cachorros, ou às vezes eu hospedo alguns cães lá em casa, né? Às vezes estou com uns cães que estão lá em casa. Aí eu amo. Ou se tem algum cachorro que eu sei que meus cachorros se dão bem, que eles vão brincar. Aí o parcão, ele é maravilhoso. O problema do parcão, que aí é a parte que eu odeio, é que 99,9% das pessoas que estão lá não conhecem os seus próprios cães e não entendem nada de comportamento canino, né? Então, o parcão é um lugar muito propício para dar briga. Por quê? Os cachorros, quando estão no parcão, eles estão soltos, né? Dificilmente eles estão com uma guia ali, né? Com uma coleira. Eles geralmente só ficam com a coleira do corpo e a guia tiram. E quando eles fazem algo errado, a gente não consegue chegar neles a tempo para corrigir ou até mesmo para impedir daquele comportamento acontecer. Então, por conta disso, dá muita briga. Principalmente, né, aqueles dias que a gente vê parcão cheio de cachorro, muito cachorro, é batata que alguma briga vai dar. O outro problema do parcão é que os cães, quando eles entram num nível de excitação muito alta, é comum eles acabarem ficando agressivos, né? Eles ficam com aquela alegria quase que não cabe dentro do corpo deles, e é muito comum isso se tornar uma agressividade. Então, para sair uma briga dali também é um grande risco. Então, parcão, a gente nunca pode soltar 2 cães num parcão se eles não se conhecem, se eles nunca interagiram, pelo menos numa guia, para a gente saber como que é essa interação. Porque na guia, a gente está com os cães ali seguros, né? Se der algum problema, alguma coisa, eu vou puxar a guia, tudo bem. Está tudo certo. E no parcão eu não tenho essa opção. Então, se eu chegar no parcão, tem um monte de cachorro lá, um que seja, e eu soltar o meu cachorro, como eles vão interagir, eu não sei. Como que vai rolar essa interação, eu não sei. Porque não existe um controle, né? A gente acha que conhece o cachorro, mas a gente, na verdade, nunca sabe o que ele
pode ter como reação em determinadas situações, né? E no parcão você fica sem esse controle. E mesmo eu que sou adestradora, que conheço meus cães, meus cachorros, eu sei perfeitamente como eles vão se comportar com outro cachorro, mas eu não sei como o outro cachorro vai se comportar. Então, a gente sempre tem que pensar que a gente vive em sociedade. Mesmo o mundo dos cães ali, a gente vive em sociedade. Eu não sei se eu entrar num parcão e já tem cães lá, eu não sei como que vai ser essa interação dos outros com o meu. Um motivo, por exemplo, uma situação que dá muita briga em parcão é quando um cachorro quer muito brincar, quer muito interagir, e esse outro cachorro, e um outro cachorro não quer. Aí esse primeiro fica aqui forçando uma interação. Eu estou dando só um exemplo. Fica aqui forçando uma interação. E esse outro está aqui se esquivando, se escondendo. Às vezes até já apresentou ali uns rosnadinhos, alguma coisa, mas está aqui tentando sair. E aí chega uma hora que esse cara aqui incomodou tanto que esse primeiro vai dar um chega pra lá, vai morder, vai latir, ou só dar aquele chega pra lá mais de boa. Mas aí, muitas vezes, ou esse aqui já sai pra briga, ou esse primeiro que estava incomodando pra brigar não gosta do chega pra lá que levou e acaba brigando. E aí, quem que tá errado aí? Qual que é o, né? E geralmente isso dá briga entre os tutores. Ah, o teu foi pra cima, não, mas o teu não sei o quê, mas o teu não sei o quê. Então, o grande problema do parcão é isso. Às vezes, meu cachorro ele é bonzinho, ele só quer brincar, mas ele estressou o outro. E aí? Quem que está errado nessa situação? Eu diria, e obviamente está errado o cachorro que está ali perturbando e o dono, na verdade não é nem o cachorro, né? O dono que não foi lá e tirou esse cachorrinho daqui que ficou perturbando. E esse foi o motivo de eu parar de frequentar parcão. São os donos, os tutores, porque simplesmente largavam os cachorros lá ficavam e ficavam conversando, sentando no chão, lendo livro, mexendo no celular ali, e que se dane o cachorro. E a porrada quase comendo lá, ou às vezes literalmente a porrada comendo entre os cachorros e tutor nem aí. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu particularmente não frequento parcão. Mas como tem muita gente que frequenta, assim, ok, continue frequentando, mas tem que tomar cuidado, né, Cris? Porque senão... Muito. Eu já vi muita história de cachorro que saiu desacordado, de cachorro que, enfim, ficou traumatizado. Então, dá muito problema. Um dos lugares que a gente mais vê problemas de cachorro é no parcão, por incrível que pareça, assim. Por isso, assim, cachorro que, né, daqui a pouco insiste muito para brincar, ou cachorro que é antissocial, tá ali só porque o dono quer estar ali conversando com os vizinhos, mas o cachorro tá odiando tá ali, sabe? E aí tá todo mundo perturbando ele para brincar e ele tá ali mega estressado. A gente sempre acha que o cachorro vai amar o parcão, mas tem cachorro que não tá afim de estar ali no parcão. Tem vários que odeiam, assim, por causa disso. Tem cachorros que são mais inseguros, mais medrosos, né? E aí os outros estão ali perturbando para brincar e ele tá tipo, saiam daqui, eu não quero nem estar aqui. Então, parcão, assim, quer ir pro parcão, eu acho ótimo, porque, né, por isso que eu falo que eu amo, porque é o momento, quando eu solto meus cachorros lá, principalmente a minha cachorrinha, a Lua, ela corre de uma maneira que nem eu conseguiria correr com ela, assim. Então, é um momento que ela extravasa, que eles curtem, né? Eu acho ótimo por esse lado. Mas eu só entro no parcão quando não tem outros cachorros, ou tem cachorros que eu conheço que eu sei que vai ficar tudo bem. Beleza. Se não, se tem algum cachorro que eu já não conheço bem, fico desconfiada, eu já prefiro evitar. Você tocou num ponto interessante, né? Se tem um cachorro que os meus já conhecem. Isso existe, assim, a minha cachorrinha foi criada com outros cachorros, desde filhotinha, né? Comecei a levar pra rua muito cedo, minha esposa também. E hoje ela foi atacada, né, por minha cachorra é uma Staffordshire. E ela foi atacada por uma pitbull há um ano e pouco atrás. Minto, ela tinha 1 ano e pouco. Deve ter uns 2 anos. E aí foi o dono da pitbull, a pitbull de 42 quilos, falou, a minha é mansa, a tua também é. Eu falei, mas já falei naquela desconfiando, né, e tal. Fui soltando a Kira, as duas em pezinhas assim para brincar, a pitbull veio para matar. E aí eu falei, já era. Não dá tempo. A pitbull estava solta. Não, estava na guia também, mas na guia assim, né? E aí, em frações de segundo, eu só vi a pitbull vindo. A Kira, muito novinha e muito ágil, ela desviou e ela mordeu a pitbull e arrancou um pouquinho de sangue até da pitbull. E eu dei até um esporro no cara. Falei, pô, tu falou que ela era mansa? Ele é mansa. Pô, fulaninha, já falei pra você não fazer isso. Ou seja, ela já tinha feito várias vezes. Enfim.
E aí a Kira acabou ficando um pouco traumatizada, né, com cachorros de fora, mas até hoje ela se dá bem com todos os cachorrinhos que estão em volta ali, que são nossos vizinhos, que moram perto. E criou-se uma, entre aspas não, acho que é isso, criou-se uma matilha deles ali, mesmo não sendo uma matilha que está ali 24 horas, né? A gente fala em matilha, pensa aqueles cachorros que estão juntos ali 24 horas. Não. Criou-se uma matilha em que a Kira, ela hoje tem, por exemplo, o Luke, que é um golden gigantesco. Sim, das meninas. Pô, caramba, ela se abre para ele. Tem a Nala, que é uma chow-chow grandona, ela se abre pra Nala e tal, e aí Bob, Babu, Moana, o outro Bob, ela se dá super bem com todos eles, mas pros cachorros externos então o cachorro ele grava o outro, ele conhece o outro, tem isso, ele né? Ele associa, né? Os cães, eles trabalham muito por associação, eles aprendem, na verdade, muito por associação. E, claro, ela já tem a memória ali deles, de quando ela era mais nova, ela já acostumou com eles e associou que eles são do bem, né? Não são uma ameaça para ela. Já o cachorro que vem de fora, porque o cachorro já é naturalmente territorialista. Essa mordida que ela levou pode ter agravado isso. Ela levou não, ela deu, mas ela quase ela deu levou. a briga, né? Enfim. Pode ter agravado isso, mas o cão naturalmente é territorialista. O Staff, ele é um cachorro, eu não digo nem genioso, mas ele é um cachorro que ele tem um temperamentozinho, né? Um pouquinho mais... Eu já sabia disso antes de pegar. Eles não são muito fofos, principalmente com humanos, mas com cães não é essa maravilha toda. E aí, claro, tem muita questão da socialização, de como isso foi feito, né? De socializar principalmente com os cães que ela não estava tão acostumada. Então, são várias questões aí para se analisar. A Kira, pelo que eu conheço dela e de vocês, claro, tem algumas questões ali no manejo para ser modificada, como eu disse. Eu erro demais, minha esposa também. Mas tudo bem. Várias coisas que a gente já até conversou. Mas ganhando consultoria gratuita aqui. Mas é isso, tem essa mordida que ela levou pode ter dado uma gravada, e aí, claro, ela ficou com trauma ali de outros cães, mas eu lembro outras situações que a gente botou ela com outros cachorros, fez um exercício rápido e ela já ficou super bem, assim. Por isso que eu falo, é muito o adestramento, manejo, né, é importante pra caramba. E como a gente vai apresentar aquele outro cachorro, porque a Kira é uma cachorra territorialista. Se o cachorro chegar muito ali em cima... Um cachorro que ela não conhece, chegando assim. Ela provavelmente não vai aceitar aquilo. Então, tem que fazer um trabalho de socialização com ela antes, para depois a gente deixar interagir. Porque isso é muito importante a gente entender. Uma coisa é socializar, outra coisa é interagir. Né? Socializar é a gente colocar eles ali no mesmo ambiente, mostrar para eles que aquilo não é uma ameaça, que está tudo bem, né? Alguns exercícios que a gente faz ali. Interação é quando o cachorro vai ali, cheira a bundinha um do outro, né? Às vezes acaba brincando, enfim. É interessante isso, porque vai puxar um gancho que é até deixar um pouquinho mais para frente, mas acho legal já falar então. A importância da socialização do cachorro desde cedo é vital, né? A gente interagir com o cachorro, botar o cachorro, na verdade, para... Não digo interagir, né? Você explicou a diferença, mas pelo menos socializar com outras pessoas. Acho que desde cedo é o ideal, né? Desde filhotinho. O cão, geralmente, né, quando ele chega filhote na casa dos tutores, ele chega numa idade que ele ainda não pode passear. Aquela vacina e tal. E aí isso acaba sendo um problema, porque o cachorro fica fazendo bagunça em casa, um monte de coisa. Então, o que eu costumo, né, falar para os meus clientes? Se o seu cachorro ainda não pode botar o pé no chão, sai com ele na rua, no colo. Pega ele no colo, não deixa ele interagir com pessoas, com outros animais, para não pegar nenhuma doença, nem nada, mas leva ele. Porque quando a gente fala em socialização, é como eu estava te explicando agora, a socialização não é a interação. O cachorro ele não precisa interagir com aqueles estímulos, mas pelo menos socializar. E o que vai ser socializar? Eu vou pegar meu cachorro no colo, eu vou levar ele para a rua e eu vou deixar ele sentir os cheiros, os barulhos, né?
Conhecer o ambiente, conhecer o ambiente, né? Aquele movimento da rua e tudo. E eu vou fazer isso todo dia, um pouquinho, até ele poder entrar terminar as vacinas. Quando ele terminar as vacinas, a primeira coisa que a gente começa a fazer é iniciar o processo de passeio. E que também não é só botar coleira no cachorro e sair para a rua, né? Iniciar o passeio, porque é justamente onde a gente inicia de forma mais profunda esse esse processo de socialização, porque o passeio é onde isso mais acontece. Então a gente tem que começar a passear com o nosso cachorro em casa, antes de tudo, né? A gente começa inserindo a coleira, adaptando o cachorro com a coleira, mostrando para ele, apresentando para ele aquela ferramenta, e a gente sempre faz isso associando com uma coisa positiva, que é de preferência comida. Aí lembra que eu falei a história da comida, de não deixar à disposição, que a gente precisa ter uma moeda de troca? O cachorro que tem fome, a comida vai ser uma coisa incrível. Você não pode banalizar a comida, né? Para ela continuar sendo essa moeda de troca. Exato, para ela ser interessante para o cachorro. Então, o que eu faço? Eu boto a coleira no cachorro. Né? No início, ele como vai ficar incomodado ali, vai ficar estranhar um pouco aquela coleira, eu fico ali oferecendo a comidinha, um petisquinho. E aí eu começo com os exercícios de foco, né? Ensinar o cachorro a me seguir. E aí toda vez, né, com a coleira ali, que ele já está um pouquinho mais acostumado, eu começo a andar uns passinhos. Toda vez que ele me segue, eu recompenso com um petisco. Então, por isso que eu falo, começa dentro de casa com esses exercícios. E aí, quando eu for para a rua, o cachorro já está um pouco mais acostumado com aquela ferramenta, que é a guia, a coleira. Não vai ser muita novidade para ele. E a mesma coisa, eu vou pegar um petisco, uma comidinha, né? Uma coisa bem atrativa, de preferência a própria comida do cachorro, mas algo que seja muito atrativo. Porque eu vou para a rua e eu vou levar a comida junto para ter um estímulo para o cachorro. Então, eu vou na rua começar a fazer esses mesmos exercícios que eu fazia em casa. Eu vou chamando o cachorro para perto de mim, toda vez que ele aproxima eu recompenso, porque isso eu vou criando com ele uma referência em mim na rua. E isso vai ajudar ele a ficar muito mais seguro, né, do que ele ficar naquela coisa extrema, todo perdido e olhando para todo que é lado. Quando eu crio a referência dele, de que quando eu ensino para ele que ele pode confiar em mim, né, que ele está seguro comigo, vai ficar mais fácil para ele conseguir aceitar esses estímulos externos de uma forma mais calma, porque ele sabe que tem ali uma segurança. Então, eu levo ele para a rua, eu começo, né? No primeiro passeio, eu não saio para andar muita coisa, porque a gente nunca... É só para ele ter acesso. Exatamente. Ali, né? Não dá para a gente apresentar muitos estímulos de uma vez só. Então, eu vou para a rua, eu fico ali na frente de casa nos primeiros dias, apresento aquele novo ambiente, sempre dando petisco para o cachorro, como eu falei, tentando trazer ele para perto, chamando ele, sempre que ele aproxima, eu ofereço um petisco. E aos pouquinhos eu vou aumentando esse trajeto, aumentando os ambientes que ele circula, para ir apresentando novos lugares para ele. E essa é a forma que a gente socializa um cachorro. Né? Não é, vou botar a coleira no meu cachorro e vou jogar ele num parcão para ele aprender a interagir. O cachorro fica lá louco de medo, nunca viu nada daquilo, nunca... Então, tem que ser tudo muito aos poucos, feito através de reforço positivo. Todo estímulo novo que chega no cachorro, a gente tem que ter uma coisa boa ali para oferecer para ele naquele momento, para ele entender que aquilo é algo legal. E criar rotina, fazer todos os dias. A rotina é importantíssima. Isso é fundamental. E tem uma coisa que você falou interessante, né? O cachorro nunca viu nada daquilo e tal. Eu lembro quando eu comecei a sair com a Kira, filhotinha ainda, passava um ônibus assim, um carro, ela ficava apavorada. Moto, então, fazendo aquela barulheira e tal, ela ficava desesperada. Então, no início, para o cachorro, tudo é novidade. A gente tem que ter paciência, porque tudo estressa o cachorro, né? Exatamente. E assim, para a gente até agora entrar na tua área, você precisa até vender teu peixe, mas não diretamente nesse primeiro momento. Eu quero que você explique, deixe bem claro o seguinte: com que idade seria o ideal para alguém começar a adestrar de fato o seu cão com a ajuda de um profissional?
3 meses, 6 meses, quando acabar a vacina, ou já começa antes, dentro de casa, até porque tem um trabalho com o tutor também, né? Não é só o cachorro, né? Você precisa treinar os donos, os tutores e tal, mas qual seria, pegando uma média, se a gente pudesse falar isso, né? Tem uma média e tal, qual seria essa idade ideal para a gente começar a buscar uma ajuda profissional de um adestrador para poder adestrar o seu cão? Não existe uma idade ideal, né? Mas a partir de... Não existe também. Por quê? O ideal é o cachorro, o tutor, começar o adestramento assim que o cachorro chega na casa. Porque esse processo com o tutor, na verdade, começa antes mesmo do que o processo com o cachorro. Então, assim que o cachorro chega na casa, tem clientes que me procuram antes mesmo do cachorro chegar, que é o melhor dos mundos. Por quê? O tutor já começa criando, adaptando o ambiente. Adaptando o ambiente para esperar o cachorro da melhor forma. Porque é que nem quando vai chegar um bebê. Mais uma vez, eu comparando, né? A pessoa faz um quartinho, compra o berço, compra tudo aquilo que ela entende. Não confundam isso com humanizar o cachorro, não é disso que a gente está falando, exato, não é disso. Mas é porque, na prática, é o que eu falo, psicologia comportamental, né? Quando as pessoas vão, né? Quando um casal está esperando um bebê, eles criam ali um quartinho, um bercinho, né? Tudo que eles sabem... Compram um carrinho, tudo que eles sabem que vão ser importantes para o desenvolvimento do bebê. E o cachorro é a mesma coisa. Se o tutor, já antes mesmo do cachorro chegar, procurar um profissional, buscar entender o que ele precisa colocar ali, como que ele precisa criar esse ambiente para o cachorro, ele já vai prevenir metade, e se ele seguir realmente isso, ele já vai prevenir muitos problemas comportamentais. E o que a gente sabe que nem sempre acontece, né? Às vezes o tutor chama o adestrador antes mesmo do cachorro chegar e tal, e aí você, por exemplo, vai lá nesses clientes, explica tudo, olha, faça isso, faça aquilo, eles compram lá as coisinhas pro cachorro, e depois que o cachorro vem, eles não colocam em prática aquilo que eles se predispuseram a fazer. Né? E aí a tua vida fica complicada depois, né, para poder corrigir. A verdade, a minha não, a do tutor é que fica. A minha continua igual. Vai ter o mesmo trabalho de sempre, né? Eu já perdi, graças a Deus, já não tenho mais essa angústia que o adestrador sofre muito no início de o meu cliente não está fazendo o que eu mando, que eu oriento. Eu digo hoje, olha... Claro que o meu interesse não é só no dinheiro, meu Deus, eu amo o meu trabalho. Você ama o que faz, isso é fato. Mas, sinceramente, se o tutor não botar em prática, é o que eu te falei agora, o problema vai seguir sendo dele, não vai ser meu, porque eu não vou levar isso para casa. O problema dele, a partir do momento que eu fecho a porta da casa dele, a única coisa que eu faço é pensar o que eu posso fazer para tentar ajudar as outras formas, tem alguma outra técnica. Às vezes eu fico refletindo sobre isso, mas levar a dor do cliente para minha casa eu não levo mais, não. Até porque você infarta, né? Se começar a fazer isso. Mas já levei. É difícil no início, a gente se culpa, a gente se sente incompetente, acha que eu não nasci para isso, que não sei o quê, mas, claro, eu tenho que tentar passar a mensagem de forma mais clara para o cliente, mostrar tudo que eu sei, tudo que eu posso ajudar com ele em relação àquele problema, mas se ele não quiser botar em prática... O problema não é seu. O problema não é mais meu. Agora, Cris, queria te perguntar o seguinte, se você tivesse que dar uma única dica para quem está pensando em ter um cachorro ou já tem e está pensando em adestrar o seu cachorro, qual seria essa dica de milhões que você daria para o tutor? Para quem está pensando em ter... Ou para quem está pensando em ter um cachorro, ou para quem já tem e está pensando em começar a fase do adestramento. Qual dica seria essa dica de milhões? Tem uma dica de milhões assim? Para quem tem cachorro é buscar ao máximo conhecer, entender a espécie canina. Cães são bem específicos, têm necessidades bem específicas, e se a gente não entender um pouquinho que seja...
provavelmente vamos ter problemas. E conhecer a raça também, né? Conhecer a raça, e não só a raça, mas uma coisa muito importante, principalmente pessoas que compram cães em canis, é buscar conhecer a personalidade e até problemas de saúde, problemas físicos histórico da família, né, desse cãozinho, para saber o que daqui a pouco pode aparecer por aí. Mas sim, estudar a raça, conhecer, saber o perfil do cachorrinho que você adotou, que às vezes não é só na base da raça, né? Às vezes tem mesmo um cachorro de uma raça X com pais de personalidade Y, podem nascer Z, e aí ser totalmente diferente. Então, aquele cachorrinho que a gente adota, a gente precisa entender a personalidade dele, o nível de energia, né? Se é um cachorro mais autoritário, mais dominante, se eu vou ter que ser mais firme, se eu vou ter que oferecer mais passeios, se eu vou ter que criar uma rotina mais movimentada para ele. Então, acho que basicamente isso. Então, agora acho que mais do que merecido, né? Você que está me vendo aí, se alguém quiser contratar os seus serviços aqui no Rio de Janeiro, você faz trabalho remoto também de alguma forma ou não? O Brasil inteiro, assim, se precisar? Online. Olha só, tá vendo? Trabalho online. Então agora eu quero que quem quiser contratar seus serviços de adestramento e até, deixa eu falar em off aqui, um pouquinho de psicologia dos donos também, né? Com os donos, com os tutores. Quero que você deixe seu recado, ó, nessa câmera aqui. Quem quiser... Além do Instagram que está aqui na tela. Então, quem quiser, né, me chamar, quem está precisando aí, meu Instagram, me chama por esse Instagram que está aqui, que é cris.adestradora. Manda uma mensagem ali no direct que a gente responde assim que possível. E eu sei que você demora um pouquinho, às vezes, porque a demanda é alta, né? Que eu sei que já passei por isso. A demanda é alta, mas eu não demoro, não. O pior é que eu não demoro. Às vezes até demoro, mas muito raro. Geralmente eu respondo rápido. Então tá aí a dica para você que precisa de dicas de adestramento. Tá aqui a Cris. Não importa onde você mora, tá vendo? Essa é uma adestradora que não trabalha só local, ela trabalha Brasil inteiro ou mundo inteiro, né? Quando a gente fala de mundo digital, a gente está falando do mundo inteiro. Cris, muito obrigado pela sua presença. Adorei ter você aqui, bebendo essa deliciosa Viking, com patrocínio também da Meu Pet Brasil Inc. Obrigado, Del, obrigado, Ive, obrigado a toda a equipe. Dudu e Emílio, da Viking. Meu sócio Flávio, que está aqui atrás das câmeras, que chegou no meio da filmagem aqui, né? Atrapalhando a gente, desgramado, né? Seja bem-vindo, Flávio. Sei que você está no trampo aí, acabou de chegar. A gente vai sair daqui, vai tomar mais Viking, né? Óbvio, né? Ele está rindo ali atrás, vocês não estão vendo. Mas eu acho que é isso, e adorei ter você aqui mais uma vez. Também. Mais um episódio aqui do Bladecast. Por favor, aquela velha história que eu não pedi hoje lá no início. Porra, parece encheção de saco, né? Eu sei que é chato. Curte, compartilha, comenta, segue o canal, porque isso ajuda a gente. Para você é dar um cliquezinho, é dar outro clique para curtir, é outro para compartilhar, outro para seguir. Não custa nada para você, mas para a gente faz toda a diferença para que a gente consiga levar mais conteúdo e, de preferência, cada vez mais conteúdo bacana para todo mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Levar essa marca Bladecast aí para fora do Brasil, né, Cris? Até inclusive junto com o seu adestramento. Vamos sair aqui do Brasil, vamos ganhar o mundo, mas para isso a gente depende de vocês. Tá bom? Beijo grande aqui do Romero. Tenho certeza que a Cris vai mandar um beijão também. Beijo, valeu. E a gente se vê no próximo Bladecast. Valeu!